Fala, professor de ginástica, acadêmico de educação física. Hoje nós veremos qual a ordem correta de dificuldade para as coreografias nas aulas de step. Bora lá! Bom, pessoal, então qual ordem eu devo começar as minhas coreografias de acordo com a dificuldade? Eu devo começar com a coreografia difícil ou eu devo começar com a coreografia fácil? Bom, pessoal, vai depender da situação, mas hoje eu vou explicar tudo isso para vocês. E, pessoal, para nós termos uma noção do que é uma coreografia difícil, do que é uma coreografia fácil, eu vou mostrar duas coreografias para vocês. Uma coreografia será a difícil e a outra coreografia será a fácil. Mas, pessoal, eu não vou montar a coreografia desde o início. Eu não vou fazer a estrutura, a progressão pedagógica até chegar na coreografia final. Eu vou mostrar para vocês somente a coreografia final, ok? Então, vamos ver a coreografia difícil. Olha ela aí. Agora, vamos ver a coreografia fácil. Olha ela aí. Bom, pessoal, e alguns de vocês podem estar pensando, mas Cidade, essa coreografia fácil, ela não é fácil para mim e também não é fácil para a minha turma. Ou então vocês podem estar pensando, Cidade, essa coreografia difícil, ela não é difícil para mim e também não é difícil para a minha turma. Então, pessoal, eu quero que vocês imaginem a turma de vocês. Imaginem a coreografia que é difícil e a coreografia que é fácil para a turma de vocês. Eu coloquei essas duas coreografias como exemplo. Vamos dizer que eu tenho uma turma e para a minha turma essa primeira coreografia é difícil e a segunda coreografia é fácil para essa minha turma. Mas como eu falei, imagine a turma de vocês. Imagine uma coreografia que é difícil para a turma de vocês e uma coreografia que é fácil para a turma de vocês. Então, pessoal, nós vamos começar com a coreografia difícil ou com a coreografia fácil. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, dois planos de aula para eu poder explicar essa situação para vocês. Mas, pessoal, eu não vou explicar este plano de aula detalhado. Eu não vou explicar como montar um plano de aula. Nós temos, pessoal, aulas aqui no canal explicando como montar um plano de aula. Porém, pessoal, caso vocês queiram ver este conteúdo e muito mais conteúdos bem detalhado, bem organizado, do início até o final, nós temos o nosso curso completo de STEP. Então, caso vocês queiram adquirir o nosso curso, o link está na descrição. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver o plano de aula 1. Vejam que no plano de aula 1, a minha primeira coreografia será fácil. A minha segunda coreografia será difícil e a minha terceira coreografia também será difícil. E em qual situação, pessoal, eu uso esse plano de aula 1? Bom, quando eu quero ensinar uma coreografia nova para a minha turma, uma coreografia difícil, mas eu nunca fiz essa coreografia com a minha turma. Vou ensinar pela primeira vez e é uma coreografia difícil. Eu uso esse plano de aula 1. Por quê? Porque eu começo com uma coreografia fácil. Eu já vou fazendo com que o meu aluno vá aquecendo a memória dele,
com que ele vá trabalhando a mente dele, para quando chegar na coreografia 2, a mente dele já estará bem aquecida. E também, pessoal, por outra situação, por outro motivo. Porque eu vou fazer depois que eu acabar de ensinar a minha segunda coreografia, eu vou repetir primeira e segunda coreografia. Então a primeira coreografia é fácil. Então o meu aluno ele vai se preocupar apenas com a segunda coreografia. Então, se ele ainda estiver errando essa segunda coreografia, quando ele voltar para a primeira coreografia, ele volta a acertar. Então a mente dele dá uma tranquilizada e fica mais tranquilo, ok? Então, geralmente, eu vou usar esse plano de 1 nessa situação. Eu quero ensinar uma coreografia difícil para a minha turma. Então, vou começar fazendo uma coreografia fácil e a minha segunda coreografia eu vou ensinar. Será a coreografia difícil. E essa terceira coreografia, pessoal, que é uma coreografia difícil, não é uma coreografia nova, é uma coreografia difícil, mas que a minha turma já conhece. Ela é difícil, porém, é uma coreografia que eu já faço com a minha turma, ok? Então, essa aqui é uma situação, pessoal. Mas, pessoal, eu posso fazer outras adequações aqui dentro desse plano de aula 1. Mas essas adequações eu vou falar no final do vídeo, no final da aula, ok? Eu vou mostrar primeiro o plano de aula 2 e depois eu vou falar as adequações que nós podemos fazer nesses dois planos. Então vamos lá, vamos ver agora o plano de aula 2. Nesse plano de aula 2, a minha primeira coreografia será difícil, a minha segunda coreografia será difícil e a minha terceira coreografia será fácil. Em qual momento eu vou usar esse plano de aula 2? Geralmente, pessoal, é quando eu ensinei essa coreografia difícil para a minha turma, ela já sabe, ela já conhece, mas ainda não fiz tantas vezes com a minha turma essa coreografia. Eu fiz apenas umas 5 vezes, 6 vezes com a minha turma. Então, eu não faço as 3 coreografias difíceis. Eu faço a primeira coreografia difícil, que a minha turma não conhece tanto, a segunda coreografia que é difícil e também a minha turma ainda não fez tantas vezes essa coreografia, e a minha terceira coreografia é fácil, justamente para ter uma coreografia ali, para ela ter um descanso na mente delas. Então elas estão se preocupando com a primeira coreografia, elas estão se preocupando com a segunda coreografia, quando chega na terceira coreografia, elas relaxam um pouco a mente delas. Então esse plano de aula 2 eu uso mais nessa situação. Mas, pessoal, existem apenas esses 2 planos de aula? Não. Existem outros planos de aula. E, pessoal, eu sempre tenho que fazer esses planos de aula nessas situações? Não. Esses planos de aula, pessoal, eu vi que funcionou muito bem com a minha turma. Mas tu sempre vai ter que analisar a tua turma, pessoal. Vamos ver aqui, por exemplo, no plano de aula 1. Vamos dizer, primeira coreografia, fácil. Segunda coreografia, difícil. Agora tu pode me falar, poxa, Cidade, caso eu faça a terceira coreografia difícil, mesmo sendo uma coreografia que as minhas alunas já conhecem, a aula não vai fluir, a aula não vai acontecer, elas vão travar. Então o que tu pode fazer aqui? Ao invés de fazer essa terceira coreografia difícil, tu pode fazer uma coreografia fácil. Então tu faz a primeira coreografia fácil, a segunda coreografia é a coreografia nova, é a coreografia difícil que tu vais ensinar pela primeira vez para a tua turma. E na terceira coreografia tu pode fazer uma coreografia fácil. E tu pode me perguntar se eu já fiz isso com a minha turma. Eu já fiz. Eu já fiz a primeira fácil, segunda difícil e a terceira fácil. Porque às vezes essa segunda era muito difícil realmente. Eu chegava a demorar 20 minutos para passar apenas essa segunda coreografia. Então a terceira coreografia eu também fazia fácil. Então aqui, pessoal, é uma outra situação. Aqui, por exemplo, no plano de aula 2, vamos dizer que também tu pode me falar, poxa, Cidade, caso eu faça as 2 primeiras difíceis, que as minhas alunas ainda não conheçam tão bem, a aula também não vai fluir. Então o que tu pode fazer aqui? Tu pode fazer a primeira difícil, que é essa coreografia que elas ainda não conhecem tão bem, e a segunda coreografia tu pode fazer fácil, para dar aquela quebrada. Porque quando tu for juntar primeira e segunda,
Tu estás fazendo uma difícil com uma fácil. E na terceira coreografia tu pode fazer a difícil, que é a coreografia que as tuas alunas também ainda não conhecem tanto. Então pode ser difícil, fácil, difícil. Então, pessoal, aqui é para te dar algum norte, né? É para te dar algum caminho. Tu sabes agora algumas situações e tu vais ver com a tua turma qual é a melhor forma. Se é o plano de aula 1, se é o plano de aula 2, ou se é fazendo essas alterações que eu falei agora para ti. Porque pelo menos tu já tens uma ideia. É diferente de quando tu não tens a mínima noção do que fazer. Poxa, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu começo com a difícil, eu não sei se eu começo com a fácil. Então agora eu falei algumas situações para vocês. E vocês vão testar, pessoal. É como se tu fores para algum lugar, mas tu não sabe como chegar lá. Tu tem 1000 caminhos para chegar lá. Vai ser difícil. Agora, se dentro desses 1000 caminhos eu te falo, olha, esses 2 aqui, chega lá. Mas tu tens que ver qual é o melhor para ti. Então tu vai no primeiro caminho que eu te indiquei. Não é tão bom, tu volta. Tu vai no segundo caminho. É melhor do que tu testar os 1000 caminhos, não é? Então aqui, pessoal, é essa situação. Então tu pode fazer o plano de aula 1, como está aqui, ou fazer algumas adequações. Tu pode fazer o plano de aula 2, como está aqui, ou tu pode fazer algumas adequações. Mas testa com a tua turma. Se tu fizeste de uma forma e não deu tão certo, faz da outra forma, que tu vais ver que o momento vai dar certo. E, pessoal, mesmo sendo a mesma turma, às vezes tu vai usar situações diferentes, como foi no caso que eu falei aqui para vocês. Eu já cheguei a usar com a mesma turma esse plano de aula 1, como está aqui, fácil, difícil e difícil. Mas com essa mesma turma eu cheguei a usar fácil, difícil, fácil, porque depende da coreografia também, depende da coreografia que tu vais passar no dia para a tua turma. Ok, pessoal? Se vocês gostaram desta aula, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece que nós enviamos para vocês material de ginástica gratuitamente através do nosso canal no Telegram. O link do Telegram está aqui na descrição. Então, valeu e até a próxima aula!